Fala, meu lindo, tudo bem? Que bom que você está aqui. Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. O tema é: de onde eu saí? De onde eu saí? Você lembra? Eu quero que você fique comigo até o final, porque há uma riqueza em lembrar-se de um passado que às vezes é recente, para que uma essência não se perca ao longo da jornada. Eu quero que, se você ainda não é inscrito, por favor, dá uma olhadinha. Olha aí. Se não tiver inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, em ponto, tem uma mensagem de Deus para o seu coração aqui no canal, tá bom? Se você ainda não curtiu o vídeo, curte. Isso ajuda a mensagem a ir ainda mais longe. E quanto mais longe a mensagem for, melhor é, e mais gente é abençoada. Já fez? Curtiu aí? Se inscreveu? Ativou o sininho? Então bora pro vídeo. Josué capítulo 24, versículo de número, deixa eu ver. Vamos começar do 11, vocês vão entender. E vós atravessastes o Jordão, chegastes a Jericó. E os homens de Jericó lutaram contra vós, e os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gingazeus, os eveus, os jebuseus, eu os entreguei nas suas mãos. Eu entreguei nas vossas mãos, e eu enviei diante de vós, o qual o expulsaram, a saber, os dois reis dos amorreus. Mas não com a tua espada, tampouco com o teu arco, eu fiz. Isso é Deus que está dizendo. E eu vos dei uma terra pela qual vocês não trabalharam, e cidades que vocês não edificaram, e nelas habitas, dos vinhedos e olivais que não plantastes, vós comeis. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está lembrando o povo de vários cenários aonde Ele foi a resposta. Deus está trazendo à memória do povo o que Ele fez pelo povo. Tem algo importante aqui. Esse povo, possivelmente você já deve em algum momento ter ouvido sobre. Este povo tinha estado escravo durante muito tempo. Não esse povo, os pais dessa geração foram escravos, foram libertos com uma promessa de ir para a terra prometida, mas o povo era desobediente, o povo era desordeiro e não chegou na terra prometida. Não porque a promessa de Deus não era verdade, mas o povo não chegou porque eles boicotaram a sua própria história. Mas os filhos dessa geração chegaram. Só que eles chegaram e no lugar aonde estavam, esqueceram de um passado recente que não poderiam esquecer. É sobre isso que eu quero falar com você. Nós precisamos vencer o passado. Nós precisamos ser sarados do nosso passado. Mas precisamos de maneira intencional, várias vezes, tantas quanto for necessário, revisitar o passado, para que algumas coisas não sejam perdidas, retiradas de nós. Eu tenho um hábito com a minha esposa. Eu faço isso várias vezes. Eu faço sempre, na verdade. E é um hábito nosso. Todas as vezes que a gente está vivendo uma coisa muito legal, uma coisa muito top, a gente diz sempre: amor,
lembra da onde a gente saiu? É muito legal isso, sabe? A gente tá comendo uma comida bem maneira, assim, num restaurante maneiro. A gente tá ali comendo, aí eu olho pra ela assim, ela já sabe. Eu digo, amor, lembra de onde a gente saiu? Quando a gente entra no nosso carrinho que é top, maneiro, eu olho pra ela e digo, amor, e pensar de onde a gente saiu? Oh, meu Deus! E todas as vezes que a gente fala isso, a gente se emociona, porque a gente lembra da nossa saída, de onde partimos. E todas as vezes que lembramos de onde nós saímos, resgatamos a essência que nos trouxe para este lugar. Sabe? Revisitar o passado é lembrar-se do caminho que percorremos, é lembrar-se das histórias que Jesus nos proporcionou, porque todas as vezes que lembramos, recuperamos no nosso coração a gratidão que não pode ser perdida no tempo, não pode ser apagado da nossa memória, porque se perdermos a noção da partida, não valorizamos o lugar aonde estamos agora. Porque é muito fácil se acostumar com o extraordinário. Basta você esquecer de onde saiu. É muito fácil se acostumar com o bom, o agradável. Mas triste é quando o que é normal se torna tão normal que você esquece que minutos atrás aquilo não era a tua realidade. E é nesse momento que o nosso coração se perde. Talvez você não percebe, mas a tristeza, o fracasso é poderoso para nos destruir. Vou repetir: o fracasso, a tristeza, a dor, o sofrimento é poderoso para nos destruir, mas tem algo tão poderoso quanto que a gente ignora: o sucesso, a bênção, a condição, a alegria também pode ser uma ferramenta para nos destruir. Basta nós pensarmos que o segredo é a gente, que o que temos somos dignos, que aonde chegamos é nosso fruto. Oh, meu lindo, se não fosse o Senhor na sua vida, aonde você estaria? Lembra de onde você saiu, porque quando você lembra, você resgata a essência que te habilita para estar neste lugar. Se eu me esquecer da onde o Senhor me tirou, rapidamente me torno alguém que não desejaria ser, e rapidamente as essências se perdem, e aquilo que me torna apto se torna o meu maior deslize. Para pensar. Quantas pessoas que não eram ninguém e de repente chegaram em um alto estágio da vida, e que quando chegaram neste lugar se tornaram arrogantes, prepotentes, presunçosos, maus. Olha, faz assim, ó. Tá aqui? É muito rápido. Subir é mais lento do que cair. Escalar é muito mais lento que escorregar. Basta estar aqui e se esquecer de onde saiu. Você ignora a altura, ignora a jornada, ignora o processo, ignora que foi o Senhor que te colocou, ignora que foi o Senhor que fez, ignora que o segredo é Ele. Aí você olha para si e diz: eu sou o segredo. E um dia você pode perder o que anos demoraram para ser construído. Basta você esquecer de onde saiu. É simples, é lógico, mas é exatamente onde nós caímos sempre. Nós esquecemos, nós perdemos. E olha, é tão interessante isso, porque o passado ele serve para várias coisas na nossa vida. Revisitar o passado serve para muitas coisas. Uma delas,
quando eu revisito o meu passado, eu consigo ver exatamente aonde os meus pés vacilaram. E então no meu presente, porque volto no passado, não reproduzo o que me fez cair. É porque não podemos ignorar que o presente hoje e amanhã será passado, e o futuro amanhã no hoje será presente. Deu para entender? Então eu revisito 10 anos atrás, revisito 5 anos atrás, revisito ontem. E o que eu fiz quando comecei a pregar, o que fiz? Revisitei o ontem, porque o meu ontem foi o que me preparou para chegar aqui hoje e poder pregar para você. Se eu me esquecer de que o segredo é o Deus do encontro, eu chego aqui e passo vergonha se pensar que o segredo na verdade é o menino que está atrás do microfone. Coitado do menino que está atrás do microfone, porque se não fosse o encontro não teria palavra, inspiração nenhuma para chegar aqui e trazer algo de Deus para você. Existe alguém que precisa ouvir muito o seu testemunho. Existe alguém que precisa ouvir muito sobre os seus dias de dor. Existe alguém que precisa muito saber das suas histórias quando você estava no deserto. E esse alguém é você. Se possível for, conte seu testemunho no espelho e chore com as suas histórias, para que olhando para onde Deus te colocou, lembre que foi Ele que colocou. Lembre para agradecer com verdade. Lembre para dizer obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Lembre-se para chorar na presença dEle e dizer: ah, se não fosse o Senhor, aonde eu estaria? Lembre-se. Mas se talvez você ouve a mensagem agora e no seu roteiro da história você não está no presente que eu apresento, mas no passado que você ouve, lembre-se que o seu passado, que hoje ainda pode ser o seu presente, um dia se tornará o seu passado, mas que no seu presente, no seu futuro não poderá ser esquecido, porque corre o risco de você esquecer do dia de dor e do dia que Deus te socorreu e pensar por um colapso que não se trata de Jesus, mas que se trata de você. Eu fiz, eu trabalhei, eu plantei, eu. Não. Primeiro, se não fosse o Senhor, nem vivo você estaria. Segundo, se não fosse o Senhor, nem ar você respiraria. Terceiro, se não fosse o Senhor e as suas misericórdias, você já seria consumido. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. Por isso que eu não quero perder esse negócio. Por mais que seja engraçado, eu entro na casa do rico e eu sempre vou ficar espantado. Eu sempre vou achar maneiro. Eu sempre vou agradecer a Deus pela saúde dos meus meninos. Eu sempre vou agradecer a Deus pela esposa linda que eu tenho. Eu sempre vou agradecer a Jesus pelo ministério, por poder pregar sobre Ele. Ontem eu dizia: Jesus, obrigado pelo privilégio de poder falar do Teu nome. Mas antes, obrigado pelo privilégio de ter Te conhecido. Eu não posso esquecer. Eu sou fraco, sou pecador. Se não for a mão do Senhor, eu não chego a lugar nenhum. Eu não posso esquecer, eu não posso esquecer que o meu talento não é suficiente. Eu não posso esquecer que a minha oratória não é suficiente. Eu não posso esquecer que o segredo não é o som, que o segredo não é a luz. Eu não posso esquecer, não me deixe esquecer. Eu não posso esquecer que o segredo é o Senhor. Jesus, Tu és o segredo. Jesus, Tu és o dono. Jesus, Tu és a receita. Jesus, Tu és aquilo que ninguém pode ser. Tu és a resposta, o socorro, o refúgio, a
casa. Tu és o que me salva, o que me liberta, o que me transforma. Não sou nada sem a tua presença. Não posso esquecer, não posso esquecer, não posso esquecer. Se possível for, vou escrever em um lugar para que veja todos os dias. Tu és o segredo, tu és a essência, tu és a razão, tu és o motivo, tu és o todo, tu és o tudo, tu és perfeito, tu és extraordinário. Ah, se não fosse o Senhor, eu não seria nada. Jesus, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pela esposa, obrigado pelos filhos, obrigado pelo ministério, obrigado por eu poder andar, obrigado por eu poder ver, obrigado por eu poder respirar, obrigado. Tu és tudo, tu és o começo, o início, o meio, o fim. Tu és! Se não fosse o Senhor. 23 de abril de 2009, eu acordei um dia de manhãzinha cedo, e tudo que poderia acontecer de ruim naquele dia aconteceu comigo. Tudo. Não posso esquecer, foi o dia, quinta-feira, 23 de abril de 2009. Eu tenho que lembrar, eu tenho que voltar lá atrás. No final do dia eu não tinha esperança nenhuma. Eu estava com vontade de morrer. Eu me lembro de estar dentro de uma audiência pública na Câmara de Vereadores da minha cidade com bola de papel, e eu colocava na minha boca e eu gritava: eu quero morrer. Eu me lembro de passar na frente do rio da minha cidade e pensar: eu vou me suicidar, eu vou me jogar nesse rio. Mas eu sei nadar, capaz de eu não conseguir morrer e nem incomodar meus pais. Eu vou me jogar na frente de um carro, e eu pensava: mas se eu ficar paraplégico, eu não vou conseguir morrer, eu vou incomodar minha família. E quando eu não tinha saída, eu lembrei de Jesus. Eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer que naquele dia eu tentei encontrar a igreja que eu congregava e ela estava com a porta fechada. Eu não posso esquecer que naquele dia eu tentei encontrar um pastor que orava no monte. Eu queria orar com ele naquele dia, mesmo que eu ria dele. Eu achava ele um idiota, mas naquele dia eu precisava dele e eu não encontrei. Eu não posso esquecer que há 11 anos atrás eu jamais seria autoridade para subir num altar de uma igreja para pregar a palavra de Jesus. Mas no final daquele dia eu estava dentro do meu quarto, no cantinho da cama, ajoelhado, dizendo: se há esperança, se o Senhor ainda tem os planos comigo, Jesus, fala comigo, Senhor. E abri a Bíblia em Salmo 116. Eu não posso esquecer. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Então encontrei angústia e tristeza e disse: ó Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é, Ele salva. Eu não posso me esquecer. E aí eu chorava com o Senhor e eu dizia: Jesus, se o Senhor é real, se o Senhor está no meu quarto, se o Senhor veio por um encontro, fala de novo. E eu peguei a Bíblia e abri Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai descendo sobre ti. Me lembro de acordar durante 30 dias de madrugada só para chorar, só para dizer: Jesus, me mostra esse caminho novo, me mostra, Jesus.
ressuscita os meus sonhos. Eu não posso esquecer disso, porque se eu esquecer disso agora, eu vou ser um imbecil, porque agora eu prego para milhões de pessoas, mas teve um dia que quem precisava da pregação era eu. Eu não posso esquecer. E enquanto eu não esquecer, a essência que trouxe para este lugar será preservada. Não esqueça que no dia da angústia, quem te socorreu foi o Senhor. Não te esqueça que hoje o que você carrega no colo, às vezes é fruto de uma oração, e que quem respondeu foi o Senhor. Não se esqueça que hoje talvez você respira bem, porque quem colocou ar no seu pulmão foi o Senhor. Ele te deu vida, Ele te deu uma nova chance, Ele te salvou, Ele te deu a oportunidade de ser chamado de amigo. Não se esqueça que o segredo não é o teu talento, o segredo não é a bondade que você pensa ter, porque nem bondade temos, tudo vem dele, até o amor é dele. Para amar precisamos dele, para caminhar precisamos dele. Lembra de onde você saiu e valorize aonde você está agora, porque no final é tudo sobre Jesus. Jesus, reconhecemos que sem ti não somos nada. Meu lindo, eu te amo, Jesus. Eu sou apaixonado por ti, príncipe. Nada mudou, Jesus. Eu te amo com todo o meu coração. Tu és o Deus da minha salvação, Jesus. Tu és o Deus que esteve comigo em todos os desertos, que estará comigo nos próximos, que estará comigo para sempre. Por isso eu te rendo glória. Por isso reconheço quem tu és e que sem ti não sou suficiente. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo de número 25 diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor dizendo: aí vem o noivo, saia ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o a vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Essa parábola, obviamente, é a forma de Cristo falar sobre o reino dos céus, sobre a vinda repentina para buscar a noiva do Cordeiro nosso. E veja, eu comunico para jovens, a nossa faixa etária
de maior preocupação é dos 18 aos 35 anos. Essa é a nossa faixa etária de maior preocupação. E às vezes falar sobre a volta de Jesus para essa geração é um tanto quanto estranho, porque parece que não faz tanto sentido ouvir algo que os nossos bisavós ouviram, nossos avós ouviram, nossos pais ouviram, e ainda ele não voltou. E por conta disso, os sinais que a nossa geração dão no seu modo de cultuar, adorar, demonstra essa falta de expectativa da vinda do noivo. Eu concordo com você, meus bisavós ouviram, meus avós ouviram, meus pais ouviram, e eu ouço todos os dias, se for necessário. Porque veja, é uma realidade que quando Jesus apresenta, ele diz o seguinte: 10 virgens, é uma parábola. Então, porque ele sabe o início, o meio e o fim, ele já diz no início da parábola quem são as loucas e quem são as prudentes. Porque ele sabe o final, ele já apresenta quem são as loucas no começo e já diz o porquê. Ele diz: olha, as loucas só levaram azeite na lâmpada, e as prudentes, junto consigo, levaram talhas com azeite. Mas se você parar para pensar, essa parábola acabou aqui, mas para nós ainda não acabou, porque nós ainda estamos esperando o noivo. E outra, já se ouviu a voz: eis o noivo, saia ao encontro. Se você olhar à nossa volta, a Bíblia se cumpre em todos os tios está se cumprindo o esfriamento e tantos outros sinônimos dessa expectativa tão verdadeira e real. Só que veja, para a parábola o final aconteceu. A Bíblia diz que quando as prudentes estão acordando junto com as loucas dizem: nos dá do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Ela está dizendo o seguinte: nós temos azeite, mas como a gente não sabe o quanto ele vai demorar, é pouco, pode se apagar, e está se apagando. E aí as prudentes dizem: mas se nós dermos o nosso azeite para vocês, é possível que acabe para vocês e para nós. Ou seja, as prudentes também não sabem se o noivo realmente está chegando. Há um medo, há um temor. Só que aqui, quando as loucas voltam, o noivo chega. E a Bíblia diz que a porta se fecha, acabou. E sabe, duro será para quem no momento que ele vier estiver despreparado. Azeite é relacionamento. Azeite é o Espírito Santo, é a unção de Deus. Ai daqueles que a caminhada lhe roubar a essência, porque o que nos mantém na expectativa é o azeite. O que nos faz perder a expectativa é a falta de azeite, falta de relacionamento, falta de intimidade. A gente para de agir como quem espera e vive de maneira dissoluta, como se nada mais fosse acontecer. E deixa eu te dizer uma coisa: se a parábola aqui, veja, não está na Bíblia, deixa eu dar continuidade para você entender aonde você está e quem você é na parábola. Se a parábola não acaba, as loucas, que agora a gente vai mudar o nome para chamar só de virgens, porque a Bíblia diz que elas são virgens. As 10 estão aptas para o casamento, as 10. Então, se essas 5 que o azeite se acaba voltam para buscar o azeite e o noivo não chega, presta atenção, ao passar do tempo, as 5 que foram buscar azeite voltarão com azeite consigo. E agora, quem vai estar com falta de azeite? As que ficaram. Então agora a lógica e a questão é: o quanto que você demora para perceber que o azeite está em falta com você? Quanto tempo você demora para perceber que o seu relacionamento com Deus chegou a zero?
Quando é que os teus olhos se abrem para descobrir que o que você tem não é mais vida com Ele, é resquício de algo que sobrou da caminhada? E aqui é o duro, sabe? Porque tem pessoas que levam anos para descobrir que não tem como estocar algo que o tempo, a rotina consomem. Se o fogo está aceso, o azeite consome. Não existe depósito de oração, não existe depósito de relacionamento, não existe depósito de intimidade. Isso foi feito para ser nutrido, e nutrido, e nutrido, e nutrido, e nutrido, para que quando Ele chegue, exista relacionamento. Porque se tivermos azeite, nós vamos ter expectativa. Quem tem relacionamento tem uma coisa que a gente chama de saudade do céu. Deixa eu te dizer sobre saudade do céu. Tem gente que vai dizer que isso não existe, e eles afirmam: não tem como ter saudade de algo que a gente não conhece. Perfeito, não tem. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, quando a sua vida é nutrida de relacionamento, quando você tem azeite nas talhas, quando você tem azeite na lâmpada, você está cheio do Espírito Santo. E deixa eu te dizer, você não viu o céu. Você não sabe como é lá. Você não sabe o cheiro. Você não sabe o que é ver. Mas você é cheio de alguém que veio de lá. Quando falamos de saudade do céu, eu estou dizendo: quem vive só fala do céu. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso de número 13, por favor. Deus havia me dado essa palavra algumas semanas atrás, e eu quero compartilhar com você hoje aqui neste lugar. Mateus, capítulo 14, verso 13. Vamos aprender um pouco sobre Jesus e a forma que Ele lida com as circunstâncias da vida. Gostei, legal. Tempo de criar algo novo. Uau, gostei. Mateus capítulo 14, verso 13. Vamos ler. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. Ponto. Você entendeu o que é isso? Ponto. Vou ler de novo. Ouvindo o que havia ocorrido, eu vou dizer o que aconteceu. João Batista havia morrido, tinha sido assassinado pelas mãos de Herodes. Ok? Então, quando Jesus, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos aprender de Ti, sobre Ti, Jesus. Fala conosco neste lugar, derrama sobre nós da Tua presença, do Teu Espírito Santo, e que possamos compreender, Senhor, a forma correta de lidar com a vida e como a vida é. Jesus, por favor. Por favor, Jesus. Somente o Senhor pode fazer. Somente o Senhor é capaz, poderoso
e autossuficiente. Faz, Senhor. Acalma os nossos corações. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Nos traz para perto da Tua presença, Jesus. Nos faz alterar a perspectiva. Sim, Pai, nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Escute. Você entendeu o que a gente acabou de ler? E você consegue fazer uma ligação com o cenário que vocês estão vivendo agora, que nós como nação estamos vivendo? Só que esse texto, ele não precisa ser temporal. Se não tivesse acontecido o que aconteceu alguns dias atrás, ele poderia ser pregado igual. Porque por mais que ele esteja correlacionado com um fato, ele também está correlacionado com a nossa vida. Ele também está associado a uma realidade comum, a nossa realidade, como ser humano. Porque nós precisamos aprender a lidar com a vida, com as crises da nossa história. E ninguém está imune de viver algo ruim, ou um dia mau. Sabe, não existe pessoas liberadas de o dia mau, da chuva, do sol. Todos nós estamos suscetíveis à realidade da vida. E eu não sei se você já ouviu isso, mas quando eu era menino, a minha mãe dizia muito que a vida não é um mar de rosas. Você já ouviu essa frase? E sabe, é verdade. A vida não é um mar de rosas, nem para mim, nem para você, nem para o bispo, nem para o mais crente ou para o mais desviado. A vida é igual para todos. A vida é a vida. Eu amo a Jesus, sou apaixonado por Ele, tenho um ministério, dedico toda a minha história a Ele, mas já sofri um capotamento, perdemos uma gestação agora. Ou seja, amar Jesus não me exime dos reflexos de uma vida. Até porque esse curto espaço de tempo que nós chamamos de vida, é realmente curto quando a gente amplia em detrimento da eternidade. Esse aqui é um tempo, a eternidade logo virá. A questão é que nós, enquanto estamos aqui, se nós não podemos nos livrar da vida, nós precisamos aprender a entender ela, ou a reagir ela de maneira coerente, saudável. O problema é, durante muito tempo, historicamente, nós aprendemos a ignorar as crises, nós aprendemos a ignorar as nossas dores, nós aprendemos a sufocar aquilo que deveria ser tratado, nós tentamos fingir que nada acontecia. Durante muito tempo, e eu falo isso com todo respeito, autoridades espirituais não se curvavam perante a igreja. Você sabe, aquele dia que Deus falou com a igreja, aquela palavra poderosa, os pastores, líderes, não tinham a liberdade de ir para frente, dobrar o joelho e pedir oração, porque foram criados castas, de pessoas que precisavam mais e pessoas que precisavam menos. Então nós aprendemos a sufocar as coisas. Por exemplo, se eu sou crente, se eu sirvo a Jesus, a ótica de muitos é que eu não posso viver crise. Quando eu sofri um acidente de carro, eu me lembro que quando eu postei o livramento, alguém mandou assim: aonde Deus estava na hora do acidente? Porque as pessoas confundem as coisas. As pessoas não conseguem entender o que é a vida e que maneira nós devemos responder e corresponder a ela. E obviamente, se precisamos de um manual, a Bíblia é um manual perfeito. Cristo é o modelo ideal. E a fala de Jesus e a forma com que ele reage aqui demonstra muito mais sobre a humanidade dele do que sobre a divindade dele. E isso para mim é poderoso e é didático, é pedagógico, porque Jesus está me ensinando: filho, a hora que acontecer, aprenda a reagir. Já parou para pensar que se Jesus quisesse, ele poderia ter ressuscitado João Batista? Já parou para pensar que quem Herodes assassinou, assim como ele fez com Lázaro depois de 4 dias morto, ele poderia fazer com João Batista? Deixa eu refrescar a tua memória. João Batista é amigo de Jesus. João Batista, o primeiro contato que teve com Jesus foi no ventre da mãe dele. Já pensou que loucura? Isabel está grávida de João Batista no 6º mês.
Quando Maria chega gerando Jesus, já gestante, quando ela saúda Isabel, a Bíblia diz que o neném que está dentro do ventre dela salta de alegria. Ou seja, ali nascia um vínculo poderoso e sobrenatural entre João Batista e Jesus. Sabe, João Batista é aquele ministério do nazirelato, aonde ele está recluso no deserto. A ligação dele não é na sinagoga, a ligação dele é no deserto. O ministério dele acontece onde ninguém enxerga. O ministério dele acontece onde ninguém o percebe. A Bíblia diz que Jesus o colocou como Elias de Deus. Aquilo que Elias fez no Velho Testamento, João Batista está fazendo no Novo. João Batista é a voz que clama no deserto. João Batista é a voz que proclamava a chegada de Jesus. Desde o primeiro dia do ministério de João Batista, o que ele fazia foi apresentar Cristo, a chegada, abrir o caminho. E a Bíblia diz que quando Jesus chega às margens do Rio Jordão, aonde João Batista está batizando, quem tem o privilégio de batizar Jesus é João Batista. Você já imaginou que coisa extraordinária? Ao vínculo. A Bíblia diz que João Batista diz: olha, vem alguém após mim que é maior do que eu, cujo qual não tenho o direito de atar as alparcas. E esse era Jesus. E Jesus chegou e deu o privilégio para ele. Olha o vínculo, olha a amizade profunda, olha que coisa extraordinária acontecendo. E esse amigo de Jesus é assassinado. Esse amigo de Jesus é decapitado. E a notícia chega para Jesus após o sepultamento. Jesus não tem o privilégio de despedir. Então a notícia chega para Jesus, nós temos que pensar o seguinte: a notícia chega para ele e nós temos que entender que Jesus é homem. Jesus é humano, ele tem divindade, mas é humano. E se não fosse humano, não teria jejuado para ir para o deserto. Se não fosse humano, não teria chorado em João 11:35. Se não fosse um homem, não teria suado gotas de sangue. Se não fosse homem, não teria medo na cruz em dizer: Pai, por que me desamparastes? Se não fosse homem, não teria demonstrado humanidade. Se não fosse homem, não teria dito para nós: ei, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não está dizendo: eu venci como Deus, eu venci como homem, eu venci a parada toda. Pode olhar para mim que vai dar certo. Pode olhar para mim que vai conseguir. Sabe, o ensinamento dele é como Deus, mas a prática dele nos ensina como homem. Ele venceu. Agora você imagina o conflito de Jesus ao receber uma notícia como essa. O lado divino dele tem poder de ir aonde João Batista está e colar os membros. Mas o lado humano de Jesus precisa nos ensinar a lidar com as crises. Isso aqui eu acho extraordinário, porque a partir de agora começa uma lição totalmente diferente do que a gente ouviu a vida inteira. Deixa eu te contar com todo respeito. Ouvi uma história agora, semana, de alguém que foi traído, sofreu adultério dentro do seu casamento. E quem aconselhara na minha frente essa pessoa. E ela dizia assim: olha, continue pregando que Deus vai te dar vitória. Continue fazendo que Deus vai te dar vitória. Não pare. E aí quando a pessoa terminou, eu chamei e falei assim: esse não é o conselho certo. Não é para continuar, é para parar. Como assim? Eu vou morrer? Não. Você está respeitando o tempo. Durante muito tempo, a gente não aprendeu a respeitar a nossa humanidade. A gente começou a internalizar as coisas. Tem gente que vive hoje, que é amargo, que briga no trânsito, e você não sabe, mas aquilo é reflexo de doenças maiores dentro. Gente que não sara as feridas. Gente que não permite que as dores sejam sepultadas, que carrega como um sepulcro caiado a dor. Sabe, eu conheço pessoas que choram a morte, que choram as percas, que choram os fracassos, as falências até hoje. Foram anos atrás, mas como continua andando, a única coisa que ele tem tempo para fazer é reclamar, é ser saudosista. Ele não se sara porque não para e não se respeita. Sabe, eu vendo quem estava aconselhando, parecia tão lindo, tão bonito, mas não é a lógica do ser humano. Nós não podemos fingir que nada aconteceu.
Nós não podemos passar por cima, porque quando passamos por cima, estamos passando por cima do nosso coração. Nós estamos fingindo. E aí quando você olha para a história, você percebe que nós fizemos isso durante muito tempo com muita coisa. Você acha que porque não se ouvia muito tempo atrás sobre rejeição à lactose, as pessoas não tinham? Você acha porque não se ouvia muito tempo atrás sobre depressão, as pessoas não tinham? Você acha porque não se ouvia muito tempo atrás sobre síndrome do pânico, as pessoas não tinham? Meu lindo, desde que mundo é mundo, síndrome de pânico existe. Desde que mundo é mundo, depressão existe. Desde que mundo é mundo, problema de saúde existe. A questão é, quando se tem um diagnóstico, se tem a notícia. Então hoje se tem um diagnóstico, mas só se tem um diagnóstico porque alguém parou para olhar e dizer, isso aqui tem algo a mais. A gente chamava de demônio depressão, o médico chama de reposição hormonal. Pastor, deixou de ser demônio? Não, a gente começou a ser coerente. Antigamente chegava alguém com depressão, triste, a gente colocava a mão e dizia, demônio da tristeza, nós te repreendemos. Existe emocionais, existe espirituais, existe. Mas eu não posso dizer que tudo é emocional, que tudo é espiritual. Tem que ter equilíbrio. Hoje eu olho para a pessoa e digo, meu lindo, você já procurou um médico? Eu vou orar por você, mas você já foi no médico? Se você fazer uma reposição, às vezes, de dopamina, de serotonina, você pode melhorar. É uma reposição básica, simples. E a pessoa diz, meu Deus, mas eu pensei que era demônio. Pois é, a gente foi criado a esconder nossos problemas atrás de crises espirituais. A gente não se sara quando ignora. A gente não se sara quando se menospreza. Hoje, no mês de outubro, milhões de mulheres estão deixando de morrer em dias seguintes, simplesmente porque estão indo na frente do espelho, colocando a mão, se tocando para ver se não tem algo. Porque prevenção evita de doenças futuras. Tudo que é tratado no começo, tudo que é olhado com respeito no começo, me livra de problemas maiores no futuro. Nossa vida não é uma dor, é um complexo de cenários. Sabe, hoje eu me assusto com tanta gente que anda em estopins. Já viu que uma faísca explode? Eu estava no shopping saindo há 2 semanas atrás, pastora. Eu estava no meu carro aqui, eu saí do shopping e parei. Aí parei no carro e fui mexer no meu celular para colocar no GPS o endereço que eu precisava ir. Um carro parou atrás e buzinou. Falei, caraca, meu Deus do céu, eu já vou sair. Aí eu olhei e fiz assim, desculpa. Aí a mulher não viu, uma mulher e outra mulher no carona. E aí elas passaram por mim, eu abri o vidro assim, sorrindo e disse, me pede desculpa. A mulher colocou a mão para trás e para fora e pá, você sabe. Eu falei, caramba, eu estou pedindo desculpa. Não provocou absolutamente nada. Mas olha como as pessoas estão enfermas. Sabe o que é isso? Isso é o cheiro da lepra. Isso não é a lepra. Isso é o cheiro. Sabe, todos esses sintomas não são as doenças principais. Isso são cheiro de uma doença maior na alma. Esses dias eu estava eu e minha esposa no carro. Um carro parado na frente. Agora quem buzinou foi eu e minha esposa. O semáforo abriu, o carro não abriu. Sabe buzinadinha de aviso? Aquele bebê. Não, saiu 2 caras dentro do carro para vir para cima de mim. Eu estou muito, meu Deus. Falei, dei a ré aqui, ó, vazei. Falei, tá maluco? Eu vou ficar para apanhar? Porque com certeza eu ia apanhar. Mas sabe o que é isso? Isso são sintomas de pessoas que estão vivendo em crise, andando em crise, correndo em crise, vivendo em crise, não se respeitam. E aí eu olho para Jesus, e o exemplo dele é totalmente o oposto da nossa prática. Enquanto a gente pensa que tem que continuar, enquanto a gente pensa que tem que fazer, a Bíblia diz que Jesus, que tem a missão de nos salvar, ao receber a notícia, Jesus entra dentro de um barco e em secreto, sozinho, vai para o meio do mar. Já parou para pensar que o modelo de Jesus resolver é o ideal e que para a gente, historicamente, demonstra fragilidade? Já parou para pensar que Jesus nesse momento não está pregando para ninguém?
não está evangelizando, curando ninguém, ele está sarando a si próprio. Ele está se encontrando, ele está se reconhecendo, porque se ele não se sara lá, a gente estaria morto aqui. Se ele não se recupera lá, quem estava na praia esperando não seria curado. Meu lindo, não tem como continuar qualquer missão se dentro de nós houver uma crise, houver uma tempestade acontecendo. Tempestades foram feitas para serem aplacadas e não, administradas, e não alimentadas. Posso te dar um conselho? Chega uma hora que você tem que parar de falar. Chega uma hora que você tem que parar de ser portador de má notícia. Resolva-se, sara. Chega uma hora e diz: irmão, não precisa mais falar disso. É ignorar? Não, é sarar, é viver o processo. Se você precisa de pausa, e agora eu estou tirando todo o cenário que aconteceu essa semana, e estou falando da sua vida, estou falando de você. Chega uma hora que nós temos que nos olhar e precisamos nos sarar. Há um livro do John Bevere chamado A Isca de Satanás, e ele fala no livro algo interessante. Ele diz que o maior problema da igreja é a pessoa ofendida, é a ofensa. Gente que anda carregado porque não se sara, gente que anda carregado porque não perdoa, gente que anda carregado porque não consegue administrar uma crise, no sentido de vencê-la. Quantos de nós que vivemos dias dramáticos, não dormimos mais direito, não conseguimos colocar a cabeça no travesseiro e dormir, mas mesmo assim estamos tentando dormir? Será que o ideal antes de dormir não era tentar acordado, tentar resolver aquilo que está tirando o nosso sono? Será que o ideal às vezes não era um pouco de silêncio? Será que talvez o ativismo não precisava ser paralisado pelo respeito àquilo que nós somos humanos? Vou te dizer uma coisa, eu sou pastor, eu tenho 28 anos de idade, eu sou casado há 8 anos com a mesma mulher, eu tenho um filho, o nome dele é João, e volta e meia eu preciso dar uma pausa em áreas da minha vida para resolver problemas que na frente poderiam ser maiores. Eu e minha esposa, a gente é humano, a gente é lindo no Instagram, é bonitinho, porque a gente nunca vai postar a nossa briga, a gente só vai postar quando a gente faz as pazes. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a gente tem crise. Sabe o dia da mulher? No dia da mulher a gente brigou. Olha que engraçado. Tivemos um conflito. À noite, eu fui deitar, estava no quarto de visita, deitado, mexendo no celular. Pensei o seguinte: sabe uma coisa? Se eu ficar aqui, eu estou abrindo uma brecha para que aquilo que começou pequeno, amanhã seja ainda maior. Pausar para resolver as pequenas crises, os pequenos conflitos. Nada começa grande, as coisas começam pequena. Eu voltei para o meu quarto, deitei no ladinho dela, meu filho estava no nosso meio, peguei o meu pé assim, ó. Aqui, ó. Encostei nela. Ela olhou para mim assim, abriu um olhinho, olhou para mim, fechou. No outro dia eu ia viajar, tinha uma carta dela na minha Bíblia e tinha uma carta para ela também. A gente precisa resolver as nossas crises. Você vê como a vida, ela precisa ser parafraseada para que a gente entenda que tudo às vezes é nada e que nada às vezes é tudo. Que às vezes a gente está reclamando das coisas grandes, mas a grande tempestade dentro da nossa vida são verdadeiramente pelas coisas pequenas que não foram saradas, que não foram resolvidas, que não foram respeitadas. Sabe, eu só vim te dizer uma coisa aqui neste lugar: respeite o tempo, respeite a tua história, respeite as crises, resolva-se, sare, sepulte a dor, porque senão vai passar anos, vai passar a sua história. E lembra, eu estou desconectado de uma realidade que aconteceu agora, eu estou falando da sua vida como um todo. Você precisa sarar.
Sabe, você precisa demonstrar fragilidade. Como eu dizia aqui, olha, a gente como é pastor, a gente não pode vir para frente às vezes. A gente, você porque pensa que é crente, não precisa, sabe, não, pelo contrário. Nós temos algo maravilhoso, que é o poder de ser consolado no lugar certo, de ser sarado no lugar certo. Sabe, nós temos a habilidade, se quisermos, de nos reconhecer e encontrar a fragilidade que foi quebrada e que precisa ser restaurada. Eu acho maravilhoso porque Jesus, veja, olha a pompa de todo mundo em volta dele. Ele é o Salvador, ele é o Messias, milhões de pessoas o seguiam, e de repente esse homem que é seguido por milhões, abandona. É estranho, mas é a realidade. Ele abandona. Os discípulos não estão no barco, a multidão não está no barco. A única coisa que está no barco é ele e o luto dele, é ele e a crise dele. E aí eu quero te dizer uma coisa: eu não sei o que aconteceu no barco. Ninguém sabe o que aconteceu no barco, porque o que foi resolvido não foi feito para ser proclamado. O que aconteceu no secreto dele não foi contado para ninguém. Eu só sei que houve um secreto para que aquilo que estava doendo fosse sarado. Houve. Eu só posso imaginar o que aconteceu. Baseado na própria palavra, baseado na experiência de Jesus e como ele age, eu posso dizer, Jesus deve ter chorado durante muito tempo. Provavelmente a crise de Jesus, provavelmente, eu estou dizendo do ponto de vista meu, era assim: eu saber que eu posso ressuscitar, mas se eu ressuscitar, eu estou ferindo um princípio de supremacia de uma vontade maior, e essa lição a gente não poderia dar hoje, porque veja, há poder nele, mas agora não há poder nenhum, só um homem de luto dentro do barco, só um homem que não está pregando, que está dentro do barco. Você imagina que enquanto Jesus está tentando se resolver, tem uma multidão seguindo ele pela praia. Eu não sei se Jesus olhava para a praia da onde ele estava, mas a multidão provavelmente olhava para ele da onde ele estava. Às vezes há uma insensibilidade por parte das pessoas que nos exigem que a gente não pare, que a gente continue, que a gente finja que não está acontecendo. Você já imaginou que Jesus está se resolvendo e tem uma multidão na praia dizendo provavelmente: vem logo! Vem logo, nós temos os nossos problemas. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo: eu tenho uma vida, eu sou um ser humano, eu não posso interferir na vida de alguém enquanto dentro da minha história estiver em luto. Eu não tenho como sarar alguém enquanto tiver uma ferida aberta dentro de mim. Você tem que aprender, não adianta tentar ser bálsamo para alguém enquanto o bálsamo não atinge você. Não tem como. Eu demorei para aprender isso. Eu demorei para aprender a me identificar. Sabe? Mas quando você olha para isso aqui, isso é libertador. Sabia, Tadeu, que se eu quiser eu posso cancelar uma agenda? Se eu quiser eu posso. Se eu estiver precisando resolver a minha casa, eu vou parar. Porque a missão é importante. Mas se eu não estiver vivo, a missão acaba. Se eu não estiver bem, a missão acaba. Você imagina eu hoje vim pregar para você arrebentado? Você imagina hoje eu tentar falar alguma coisa para você em prantos? Você ia dizer: eu cheguei ruim, saí pior. Porque doentes não saram doentes, leprosos não saram leprosos, porque ao mesmo tempo que sara, contagia. Curados têm capacidade para curar, libertos têm capacidade para libertar, perdoados têm capacidade para perdoar, livres têm capacidade para liberar, porque é isso que nós precisamos entender. Jesus pausa, e olha que coisa maravilhosa. Jesus pausa,
Ponto. O ponto está dizendo, acabou aqui, encerrou a sentença. Não é mas, não é porém, não, ponto. Não tem um verbo de, não, acabou. Sabe, não há um hiato no meio de ligação, não, é um ponto. Jesus foi para o meio do mar, no secreto, ponto. E o resto, ponto. Não há conexão da primeira fala com a segunda fala, é ponto. A segunda fala é um início, não é uma continuação. Não é continuando, não, é início. É uma nova sentença, é uma nova frase, uma nova oração, como queira. É novo. Aí só que o novo é fantástico. E acho que esse novo vai inspirar você aqui esta noite. Eu acho não, eu tenho certeza, o novo vai inspirar você. Eu não sei como está o seu coração em relação à sua história, em relação ao caos que aconteceu, em relação à sua vida, em relação à sua trajetória. Mas eu só vim te dizer uma coisa, se você precisa pausar, pausa agora. Para. Se você precisa chorar, tranque a porta do quarto, chora, respeita você. Sabe, se você precisar não falar com ninguém durante 10 dias, não fale com ninguém. Mas esteja acompanhado de quem consola você, de quem transforma você. Sabe, não se isole dele. Se você precisar se isolar de mim, se isole de mim, se isole de alguém, mas dele você não pode se isolar. Mas permita-se sarar. Ponto. Entendeu? Ei, ponto. Quando acabar, acabou. Ponto. Pastor, não dá para apagar da memória. Não dá para apagar da memória, mas dá para passar por ela sem doer. É possível. É um exercício, mas é possível. É possível crer na novidade de Deus. É possível crer na soberania do Senhor. É possível crer que se está curado, acabou. É possível crer que se está sepultado dentro do meu coração, a dor acabou. É possível. E quando acabar, ponto, começa a missão. Começa a viver. Olha para quem está do seu lado e quando acabar, olha para ele, coloca, por favor, diga, quando acabar, se tem algo para acabar, começa a viver. Para de subsistir. Para de sobreviver. Começa a viver. Perdoa hoje para ser perdoado amanhã. Começa a se liberar. Começa a se perdoar. Começa a se sarar. Começa a, se libertar da prisão. Ei, Jesus está voltando para a praia. Jesus está voltando para a praia. E está cheio de gente doente na praia. Está cheio de gente machucada na praia. Está cheio de gente ferida. E ele está voltando para a praia resolvido, sarado, restaurado, restabelecido. Ele está voltando para a praia, mas está voltando completo, está voltando integral. Ele está. Jesus chega na praia e a Bíblia diz que ele é movido de íntima compaixão. Ele vai fazer pelas pessoas aquilo que ele não pôde fazer por João Batista. Mas só para você lembrar, a crise acabou no meio do mar. Ponto. Não se trata mais do que passou. Se trata daquilo que é novo. Se trata daquilo que vai acontecer a partir de agora. Se trata daquilo que vai acontecer depois de você tiver sarado. Se trata daquilo que acontece após o luto. Jesus está na praia. Está todo mundo doente. A Bíblia diz, Jesus movido de íntima compaixão curou todos que estavam enfermos. Você sabe o que é isso? É uma das primeiras vezes que a Bíblia diz que Jesus curou
todos que estavam enfermos. Sabe o que é interessante? Isso demandou tanto tempo. Não há nenhuma pregação, é cura, é Jesus tocando em pessoas e pessoas sendo curadas. É Jesus tocando em pessoas e pessoas sendo libertas. Não há um sermão, é só Jesus liberando cura, é só Jesus liberando algo novo, porque ele estava livre, ele estava sarado. Não há uma pregação estranha, extravagante, não. É Jesus tocando e a cura acontecendo, Jesus tocando e o leproso sendo sarado, Jesus tocando e o paralítico andando, Jesus tocando e o cego vendo, Jesus tocando e o surdo ouvindo. Jesus estava fazendo, e a Bíblia vai dizer que chegou uma hora que a noite caiu, e aí Jesus foi interpelado por um discípulo dizendo: despede a multidão, para que eles vão e no caminho entre nas cidades e possam se alimentar. Aí Jesus diz: não, estou bem resolvido, eu estou sarado, eu tenho tempo, eu não vou mandar ninguém embora com fome. Só passa fome quem anda com gente mal sarado, que não está curado. Não, comigo vai ser alimentado. Busca o que tem. Trazem para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Oh, aleluia, tu és santo. Tu és santo. Quem estava curado agora seria alimentado. Oh, aleluia. Há uma canção que diz: quem poderia imaginar que o menino iria ajudar a alimentar uma multidão. Você já ouviu essa canção? O que ninguém sabia é que quem estava alimentando naquele momento é alguém que tinha sido reestabelecido há pouco tempo atrás. Jesus é o autor do milagre, mas porque antes viveu um processo individual de restauração. Eu quero dizer para você, essa noite, quem vai viver o milagre é você. É você que está aqui. É para você. Às vezes a gente vem para o culto e diz: ai, como eu queria que o fulano estivesse aqui. Ei, Deus trouxe você. É para você. É para a sua história. É para a tua vida. É para você. Oh, Jesus. Qual é o nome do menino? Caio. O Caio já está na eternidade. É para você que está aqui agora. É para você que está aqui agora, com todo respeito. Ei, é para você, meu lindo. É você que está aqui. É você que está me ouvindo. É para você. É tempo de sarar o teu coração. Eu vou fazer uma pergunta só. Se você precisa resolver o seu coração, se há crises dentro de você que tem te atormentado, que tem impedido você de continuar a viver, de começar a viver, aonde você estiver, sai do seu lugar e vem para frente. Eu quero orar por você agora. Vem. Fala, gente, que bom que você está aqui em mais um vídeo. Nós já estamos na metade da série. E que bom que você chegou. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Fica com a gente até o final. Eu só quero te pedir uma coisa. Antes de começar o vídeo, para você não esquecer depois, já curte, comenta e manda para alguém depois, sabe? Para que mais pessoas sejam alcançadas. E isso é o nosso propósito. Tocar milhões de pessoas através da palavra. Isso é possível quando você nos ajuda. Vamos para mais um vídeo. Que Deus te abençoe. Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11.
porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Eu tenho vivido isso aqui, de falar às pessoas de Jesus, através da palavra, durante 9 anos mais ou menos. Desde o primeiro dia que a minha vida foi transformada, no outro dia eu não consegui ficar quieto, eu comecei a falar. Eu comecei falando em lugares pequenos e as plataformas foram aumentando, e de repente a gente está aqui agora falando para vocês e para você na sua casa, e milhões de pessoas assistem. Só que no meio disso tudo, nós começamos a entender que a dificuldade maior do ser humano não está nas grandes coisas, está nas perguntas simples da vida, que a ausência de resposta leva a tantos problemas que nós temos. Sabe, a gente emocionalmente desequilibrada, distante, às vezes violenta, às vezes revoltada com tudo, com o mundo, consigo própria, e tanta gente infeliz como a gente não imagina, mas existe muita gente infeliz. E sabe, na contrapartida, a resposta para tudo é a palavra, é Cristo. E eu sei que tudo que a gente precisa está aqui, toda a resposta para todas as batalhas, para tudo. Jesus é a resposta. É a resposta para a alma, é a resposta para o nosso espírito, é a resposta para a nossa vida aqui. Agora, as perguntas simples são as mais difíceis de responder. Veja, o vídeo, a mensagem é uma pergunta: por que eu nasci? E se eu perguntar para milhões de pessoas olhando nos olhos, olha, talvez uma grande parte vai travar e vai dizer: não sei. E isso é o reflexo de uma geração que não se entendeu ainda, que não se encontrou. E porque não se encontrou, o reflexo é tudo aquilo que a gente vê no mundo: a ausência de resposta para perguntas simples, como por exemplo, de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou e para que eu nasci. De verdade, se você não consegue responder alguma dessas perguntas, está na hora de parar um pouco para entender e encontrar a resposta. E essas respostas mudam a nossa vida para sempre. Tem muita gente que não entendeu ainda quem é, que ainda não sabe do seu valor em Jesus, e por isso se dá ao trabalho de viver toda e qualquer imundície que o mundo apresenta. Se você soubesse do seu valor, se daria muito mais valor, viveria diferente, sabe, teria muito mais cuidado e amaria a Jesus de uma forma muito mais intensa. Quer ver? Se perguntar para mim hoje, depois de algum tempo, eu, graças a Deus, consegui responder: eu já sei, mas eu não quero saber do que eu sei, eu preciso é responder o que a minha geração está clamando. E veja, quem eu sou? Eu sei quem eu sou. Eu sou fruto de um amor entre um homem e uma mulher, a Luciane e o Hamilton, meus pais. Um dia estavam lá e top. Mas se fosse só isso, não, irmão. Antes de estar aqui, antes de ser realidade, antes de nascer, dia 9 de abril de 1990, eu já existia em um lugar. E saber disso muda tudo. Antes de ser dos meus pais, eu já era da eternidade. Eu já estava em Deus. Eu já estava no coração de Jesus. Eu já era um plano perfeito. E isso quebra uma das coisas que muita gente fala: acidente. Eu não sou um acidente. Eu quero dizer sobre você, entenda: você não é um acidente. Mas pastor, eu não fui uma gravidez planejada. Você não é um acidente, porque antes de uma gravidez, você era um plano perfeito do Senhor.
Ei, eu sou filho da Luciane e do Hamilton, mas eu sou filho do Criador, e o Criador me amou e entregou o Filho na cruz do Calvário para que eu tivesse vida e vida com abundância. Eu custei um alto preço, e o meu preço foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Crer nisso muda a minha essência. Irmão, eu sou filho dele. Você consegue imaginar isso? E veja, imagina quanto transtorno de autoimagem que se resolve com uma resposta tão simples. Imagina quanta gente que não se entende que uma resposta dessa muda. Eu não sou um acidente, acabou. Não importa se você é de família rica, se você é de família pobre, sabe, doesn't matter, não importa. Importa é de onde você veio. E se eu sei de onde eu veio, se eu acredito nisso, eu também já tenho outra resposta. Eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Porque quem me deu a origem garantiu o meu destino com uma atitude na cruz do Calvário. E porque eu sei a minha origem, eu reconheço Ele como meu Criador, meu único, suficiente e Criador. Ele é meu Pai, então eu reconheço isso. Me arrependo dos meus pecados, eu reconheço, e por isso minha vida é transformada. E agora, eu sei para onde eu vou. E aí, meu lindo, talvez a sua fé seja diferente, mas você está ouvindo agora aquilo que eu creio, aquilo que a Bíblia diz que é. E eu sei que a minha casa ainda não é aqui. Tem coisas melhores preparadas que os meus olhos ainda não viram. E essa é a nossa viva confiança, e que muita gente, porque não tem, padece. Eu sei que esse não é o meu lugar, que essa não é minha pátria, que tudo isso que todo mundo pensa que é para sempre, para mim é uma passagem. A eternidade é o meu lugar, o céu é o meu lugar. Uma casa não feita por mãos de homens, mas uma casa feita pelo Criador. Alguém viu e não conseguiu explicar. João diz: ei, é maior. Nem olhos viram, ouvidos ouviram aquilo que está sendo preparado para nós. Ele tenta dizer: as ruas são como que de ouro. Aleluia. Que esperança que transforma a minha forma de enxergar o mundo de maneira radical. Eu tenho partida, eu tenho destino. Quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim, está respondido. Só falta agora entender para que eu nasci. Entenda, se eu sei de onde eu vim, se eu sei quem eu sou, se eu sei para onde vou, a resposta mais fácil é agora. Eu sei que fui feito por mãos preciosas. Deus me dotou de talentos, me dotou de habilidades, me salvou com sangue precioso, deu razão para minha existência. Eu tenho um propósito, e porque tenho um propósito, tenho alegria para dormir e tenho alegria para acordar. Não importa o cenário que o mundo esteja, eu sei que não estou aqui por um acaso. Eu quero dizer para você, meu lindo, você tem uma origem, você tem uma identidade, você tem um destino. Só que entre a origem e o destino final,
você tem um propósito para cumprir nessa terra. Você não é um acidente. Deus te deu coisas extraordinárias para você viver. Enquanto você não descobrir todas essas respostas, a sua vida será passageira e vaga, vazia de sentido. Agora, quando você entende e aprende a responder todas essas perguntas, você encontrará o seu propósito. E quando você descobrir o seu propósito, a vida na terra será totalmente diferente do que tudo até agora você viveu. Terá razão. E eu vou te dizer uma coisa, é nítido quando você vê alguém com propósito vivendo e alguém sem propósito existindo. Quem tem propósito é leve. Quem tem propósito não está perseguindo ninguém. Quem tem propósito está vivendo o seu propósito. Quem tem propósito não tem tempo para odiar ninguém. Quem tem propósito não está perseguindo, não está julgando, está vivendo o seu propósito. Quem não tem propósito está existindo a partir da existência dos outros. Escute, eu nasci para um propósito. E tem gente que acha que isso aqui não é legal. Irmão, eu nasci para isso aqui, ó. Enquanto tiver fôlego no meu pulmão, é isso aqui que eu vou estar fazendo. Enquanto tiver ar, enquanto tiver sangue correndo na veia, coração batendo, é isso aqui que eu vou estar fazendo. Eu nasci para falar do amor de Jesus para quem tiver ouvido para ouvir. E se não tiver ouvido para ouvir, vai ter alguém traduzindo Libra do meu lado para quem não tem ouvido para ouvir. E vai para sempre, até que tudo acabe, para que no final eu possa dizer: combati um bom combate, acabei a minha carreira, guardei a minha fé, mas até o final eu vivi aquilo que Deus deu para mim viver. Só que deixa eu te dizer uma coisa: viver o propósito não significa aparecer. Viver o propósito não significa estar numa plataforma. Tem gente que vive o propósito e nunca ninguém saberá o nome, mas mesmo ninguém conhecendo o nome, ele sabe quem ele é em Jesus. Mesmo ninguém sabendo quem ele é, onde mora, o que ele faz, ele é feliz aonde mora, onde está, o que faz, porque a vida dele acontece às vezes na ausência do olhar de ninguém, mas quem o fez para viver está olhando o tempo inteiro. Tem médicos agora, escute, tem médicos agora vivendo o propósito deles. Está todo mundo assim: meu Deus. Não, eles estão felizes, estão fazendo aquilo que nasceram para viver. Tem bombeiros agora entrando em incêndios, eles estão felizes porque nasceram para aquilo e estão vivendo o que nasceram para fazer. Sabe, o propósito nos dá razão. O propósito nos dá razão. E eu oro para que a minha geração se encontre em Jesus, porque se eu me encontrar em Jesus, eu descubro o meu propósito. E se eu descobrir o meu propósito, nada mais pode parar. Você acha que eu, porque sou bonzinho, porque não sou na verdade, tenho muito defeito, mas porque só falo de Jesus, você acha que eu não tenho quem me odeia? Eu tenho meus haters de estimação. Todo mundo tem os seus haters. Todo mundo tem aqueles que não amam, que não concordam. Aliás, eu vi uma pesquisa essa semana que eu falei: oh my goodness, como que eu não sabia disso antes? De 100% das pessoas que estão à sua volta, apenas 25% gostam de você. Os outros 25% que gostam de você podem ser aqueles que deixarão de gostar de você. Aí tem os outros 25% que nunca vão gostar de você, fazendo o que você quiser. Mas tem esperança, porque tem mais 25% que não gostam de você, que pode começar a gostar. Só que esse é o legal da vida, é que quem tem propósito não se baseia pelo 25% que gosta, pelo 25% que não gosta, pelo 25% que gosta e pode deixar de gostar, pelo 25% que vai gostar. Não, quem tem propósito vive. Isso só é possível. Só é possível viver assim quando a gente sabe da onde a gente veio, para onde a gente vai, quem nós somos
E para que eu nasci? Eu nasci para falar do amor de Jesus até o último segundo da minha vida, para gritar aos quatro cantos da terra, aonde eu estiver. Eu nasci para isso. E eu estou fazendo isso agora. E se a câmera desligar, eu vou estar fazendo em outro lugar. E isso se chama propósito. Em nome de Jesus, no meio de todo esse caos, hoje você entendeu quem você é, de onde você veio, para onde você vai. E quando tudo isso acabar, ou talvez exatamente agora, já vai ficar mais fácil. Você vai aprender a responder: para que eu nasci? E no dia que você aprender a responder o para que eu nasci, você nunca mais vai ter vontade de morrer. Acaba isso hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus, no nome de Jesus, Pai, que a minha geração encontre o seu propósito, que possamos nos encontrar em Ti, Jesus. Tu és o Criador de todas as coisas, e no meio de toda a criação eu me encontro. Não somos um acidente de percurso, um acaso, não, Senhor. Somos um plano perfeito das Tuas mãos. Oh, Jesus, obrigado por nos dar um valor que nunca ninguém daria, de entregar o Filho na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por nos dar um destino que ninguém daria. Obrigado, Senhor, por nos dar a vida abundante que ninguém poderia nos dar. Em nome de Jesus. Amém.